Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. A senhora vereadora, não espere que eu vou lhe fazer nenhuma fala ácida, até porque a gente vive num momento em que precisamos evoluir quanto pessoas, né? Só gostaria de fazer uma questão justa aqui. Eu jamais usaria um tipo de palavra dessa, até nos meus momentos mais acelerados que tive nessa casa, até porque essa não é a minha característica de conduta, né? E a senhora tem algumas dificuldades, muitas vezes, em colocar suas palavras, tanto é que, no passado, a senhora também já passou aqui por situações até constrangedoras, né? Por colocar a palavra, talvez, não de um jeito, de uma maneira, né? Mas, por mais que eu tivesse dito isso que eu não disse, eu digo para a senhora que o que aconteceu hoje nas comissões não foi uma colocação de cedência por parte da situação. Ao contrário, foi um sorteio que a situação perdeu no sorteio. A maioria das 3 comissões, né? Mas isso é a parte democrática da escolha. Foi colocada aqui para nós uma forma de sorteio e caiu no sorteio. E outra, a gente nem sabe, porque nós estamos falando, estamos supondo, né, que a situação possa ter perdido E eu vou dizer, isso não quer dizer absolutamente nada no ponto de vista de andamento de projeto. Eu acredito que qualquer um dos nossos vereadores que aqui estão, dos 15, tem um compromisso com a nossa cidade, né? Se o projeto for bom, nós vamos fazer o máximo possível para que ele ande. E a forma com que foi modificado o regimento, vereador, ele dá uma justiça a essa casa. Aí, talvez vai evitar alguns problemas no futuro de fazer casamento sem amar. Sabe como que é difícil isso? Casar por interesse, entendeu? Então, a forma aqui de colocar por sorteio, acaba esse negócio de querer aqui fazer, muitas vezes, algum tipo de conjuntura. Não, é democrática. Sorteou, colocou aqui, saiu tantos nomes, né? Todos os nomes foram colocados e vão fazer o melhor aí. E o ano que vem tem sorteio de novo e assim vai. O vereador aí que... eu digo também para a senhora que a gente precisa ter uma capacidade de evolutivo. Então, para fechar minha fala aqui quanto ao que a senhora disse, mesmo que eu tivesse dito algo parecido com o que a senhora quis dizer, então, né, ou que desse uma conotação do que a senhora quis dizer, né, eu digo para a senhora que se eu dei essa conotação, eu estava totalmente equivocado, né, e a gente vive num momento evolutivo e a gente precisa se dar conta disso. E jamais tive na minha vida contrato assinado com erro. E que se a gente tem alguma conduta maltratada, a gente não tem problema nenhum de voltar atrás de qualquer palavra que eu tenha dito, mesmo que reforço que desta forma que a senhora colocou, eu jamais fiz isso, inclusive não faço isso nem na base que eu participo. Até porque o Republicano fez parte de uma base do governo passado e decidiu nessa eleição, vereadora, não tomar nenhum partido, não tomar partido a nenhuma das chapas que concorreram à prefeitura de Farroupilha na última eleição. O Republicano teve uma decisão, foi o único partido que tomou essa decisão de caminhar somente para vereador. Uma decisão bem difícil para um partido político numa cidade pequena que nem a nossa. Mas, Paulo, aqui, nosso presidente, a gente tomou essa decisão. Então, hoje nós temos aqui, vereadora, uma posição
de neutralidade que eu acho que deva tomar conta nossa. Eu vi aqui em muitos casos, há 2 votações atrás, senti pelo menos que os vereadores vieram com uma ideia e terminaram com outra. Isso é normal. Qual o problema disso? Qual o problema de uma vez a gente não votar junto aqui? Né? Mesmo sabendo que daqui a pouco não seja a vontade do governo. Porque eu já tive sentado na sua cadeira, vereadora, e se a senhora não se decepcionou ainda, um dia a senhora vai se decepcionar. E isso é normal do jogo político, de a gente imaginar que o governo que a gente defende às vezes erra. E a gente não tem nada mais o que fazer do que aceitar isso. Isso é difícil e dói, porque a gente caminhou na rua pedindo voto para esse governo. E esse é um sentimento muito difícil. E por muitas vezes eu mesmo já passei no governo que eu defendia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra, por ordem de solicitação, está com o pastor Davi. Mais uma vez, boa noite a todos que já foram nominados aqui no nosso protocolo. Senhor presidente, eu quero, nesta noite, trazer a lembrança desta casa de que dia 21 de setembro também é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? Então, acho que é importante nós trazermos esse tema aqui também, porque são tantas as necessidades que a gente vê, né? E eu tenho na minha casa, né, vivo essa situação dos acessos, dos benefícios, de tudo aquilo que a gente busca. E eu quero trazer aqui a lembrança, então, e trazer um abraço a todos os profissionais que trabalham nessa área, as famílias que têm pessoas com deficiência, a sua luta cotidiana, né? E aqui quero citar a APAI, a qual a nossa bancada fez um ofício e enviando congratulações, também a AFADEV, a AMAFA, e deixando aqui o nosso carinho a todos. Quero fazer também menção nessa noite de que nós, no dia de amanhã, ainda é um pouquinho novo, apresentaremos 2 requerimentos, mas hoje eu posso falar um pouquinho deles, só não vai à votação, né? Então, o requerimento 287, ele vem falando e solicitando que seja oficiado o nosso Poder Executivo, de que analise a possibilidade, né, de que a gente possa elaborar cartilhas, folders, promover palestras, né, com participação de psicólogos, capelões, em debater as formas de prevenção ao suicídio. A gente sabe que é um mês diferenciado este mês, e aqui, nesta noite, a gente viu o trabalho que é feito pelo CVV, mas eu quero destacar um trabalho que eu participo diretamente, que é o MPC Brasil, Mocidade para Cristo, e nós aqui em Farroupilha temos um trabalho chamado Escola da Vida. É claro que já temos há um tempo que não conseguimos desempenhar diante da pandemia que nós atravessamos, mas nós já palestramos, doutora Clarice, para mais de 3.000 alunos e famílias aqui em Farroupilha, e é incrível como a gente encontra esta situação que a nobre vereadora, a doutora Eleonora, colocou aqui, de que cada vez mais cedo as crianças estão ansiosas, as crianças estão depressivas, as famílias com falta de tempo, não se tem mais tempo para os filhos, não se tem mais tempo para o casal, não se tem mais tempo para as coisas simples, a vida é uma correria. Esta ferramenta que veio para nos auxiliar, né, o celular, mas muitas vezes ela vem nos separar também. É normal que hoje as famílias já não jantem mais juntas, não almocem mais juntas, diante dos seus afazeres, e de que às vezes se comunicam com os pais, né, o filho que está no quarto, a mãe que está na cozinha, através de uma mensagem, Paulo.
Você que trabalha com famílias e há muitos anos a gente atende, né, posterior a isso, essa falta de atenção, aquelas pessoas que buscam na drogadição um alívio, uma fuga, né? E a gente vê então nessas palestras a falta de tempo, a automutilação, né? As crianças, né, mostrando para a gente, quando a gente vai palestrar, secretário, né, palavras malditas, né? E a gente sabe que as palavras têm poder. Quando, né, uma mãe diz, não, você não presta, você não vale nada, e a pessoa pega para si, não só uma criança, mas um adulto também, pega aquilo e traz para a sua vida, para a sua realidade. E a gente sabe que a realidade que Deus ele preparou para nós é uma realidade de uma vida abundante, como disse aqui o João, uma vida plena, né? A falta de comunicação, né, que às vezes não se tem, e as famílias encontram-se enlutadas, às vezes com tantas coisas, abusos emocionais, abusos sexuais, né, e tantas coisas que nós poderíamos falar aqui. Então, eu trago aqui também, vou usar meu espaço de liderança. Trago aqui também um pedido nessa noite para o nosso executivo, na pessoa da nossa líder de governo, doutora Clarice, para que a gente possa ter um olhar à saúde. É claro que este problema que a gente fala aqui, ele tem um cunho de saúde pública, social, a gente sabe que também é espiritual, Paulo, né? A gente não pode deixar de falar isso aqui também, né? Mas que a gente possa ampliar. E eu tenho tido um contato, quando fui secretário da Saúde, com a Secretaria de Educação, e eu estive em reunião com os diretores, em que o diretor, o professor identifica na criança uma falta de atenção, né, e não consegue desempenhar, evoluir, e ele então envia a criança para atendimento no CAPS, para buscar um psicólogo, um psiquiatra, e então, às vezes, para na unidade de saúde, porque depende, então, do médico identificar, ou clínico, ou pediatra, que se dê esse segmento, né, para que a criança possa buscar esse atendimento. E às vezes, doutora Clarice, acontece que o tempo de espera de um alcance a um psicólogo, um psiquiatra, se dá, às vezes, de 90 a 180 dias, ou não se tem atendimento, porque não se conclui o ciclo. E aí se encerra o ano e se começa tudo de novo. Agora informatizou, tem um sistema que tem mais, na época se zerava tudo e se começava tudo de novo. Então é importante que a gente faça esse investimento no CAPS-AD, que a gente invista no hospital, na ala psiquiátrica, no CAPS-I, para que a gente possa urgentemente, porque a morte ela não está esperando que a gente atenda, ela está ali. Ela está ali frequentemente, todos os dias, e conosco aqui. Quantos de nós aqui não estamos dentro desse percentual, de repente, João? Né? Dessas pessoas que estão aí, que já pensaram, né? O que às vezes programaram. Então, a gente precisa urgentemente atender e atentar para isso, e eu deixo aqui esse pedido, para que a gente possa ampliar essa discussão. Eu sei que é investimentos, eu sei que são muitas coisas, mas nós temos aqui a diretora-geral da saúde, que pode levar este debate para o secretário, ampliar com toda a equipe, tamanha relevância que é o assunto. Então, deixo aqui este pedido nessa noite. E também coloco aqui o requerimento 288, que amanhã vai à votação, quando que nós precisamos, visando este cuidado, né, com deficientes e tantas coisas, que a gente possa ampliar, né, o cuidado na nossa cidade, né, viabilizando mais instalações de semáforos com sinais sonoros, que a gente possa ampliar a acessibilidade nas calçadas. Quando você anda no centro, alguns locais já têm o acesso, tem a calçada, né, para aqueles deficientes visuais, mas você já entra ali São Luís, já vai para outras, já não tem mais. Então, nós que estamos buscando para uma nova Farroupilha, não se trata de uma velha, né, ou uma nova política, mas de uma política boa. Nós temos que atentar para isso nesses dias. Sabe, gente, não é política velha ou nova, é a boa política. Ou a gente aqui se preocupa com a comunidade, ou então a gente bota a viola no saco e vai embora.
A gente não dá para buscar egos, não dá para ficar pensando o antigo ou o novo, e o agora? Amanhã a gente não sabe, gente. Nós temos que lutar por agora, por Farroupilha. A expectativa das pessoas, a expectativa do povo é que a gente tenha proposições concretas, não de achismos, não de coisas, não de egos pessoais. Nós não estamos aqui medindo quem pode ou quem não pode, quem é ou quem não é. Nós estamos aqui numa missão e estamos temporários aqui. Logo daqui a alguns dias passa, se renova a Damate. E aí, quem sabe o pastor Davi não está mais aqui, outras pessoas não estarão mais aqui. Mas então nós precisamos deixar um trabalho real, verdadeiro, gente. Eu acho que nós temos que colocar os egos, no lugar do ego, que não leva ninguém a lugar algum, e trabalhar realmente pela nossa população. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Obrigado, vereador Pastor Davi. Por ordem de solicitação, a palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público em geral. Há pouco tempo, a dona Leonora utilizou a tribuna, E eu estava com a folhinha aqui, dona Leonora, mas aí eu não me aguento, sabe? Sabe como é que aquelas pessoas que trabalham com números e olham os números? E então eu resolvi pôr percentuais nos trabalhos feitos pela Arlene. Então aqui tem assim, olha, a senhora começou então no ano de 2018 com castrações realizadas, 2018, 366, 19, 369, 2020, 402. Mas até agosto foram feitos 395. Poxa, mas estamos até em agosto. Se a gente está até em agosto, isso significa que tem mais 4 meses. 4 meses no total de 12? Desculpa, 500, tá. Somado com 395 mais 136, 551. Eu somei aqui e percebi que em 8 meses se faz, na verdade, um aumento de mais, para atingir o final do ano, se faz um aumento de 50%, porque é 8 num total de 12. Então, isso vai para 796,5, não tem meio atendimento, Isso é um aumento de 98% do número de castrações, projetando durante o ano. Se eu vier agora para denúncias averiguadas, 85, 2018, 183, 2019, 2020, 200, contra 368 até o mês de agosto, aumentando 50%, fica 200 contra 555, um aumento de 176% na produção. Falar produção fica estranho, mas na quantidade de atendimentos. Adoções. Nas adoções, a gente teve 29, 2018, 2019, 10, 2020, número de 28, até agosto de 2021, 147. Se fizermos proporcionalmente, durante o ano, seria uma diferença do ano passado de 28 para 220 este ano. Isso significa 687%. Nas adoções, veja que é um problema onde, se fizer adoção, começa a resolver vários outros problemas, porque foi adotado. 687% foi o aumento. Se nós formos ver, então, recolhimentos, 2020, 60. 2021 até agosto, 163. Projetarmos isso nesse ano, fica 60 contra 244, um aumento de 306%. Quando que o regimento interno dessa casa foi votado, me contaram que tinha uma cláusula onde a vereadora voltando para casa, eu sairia, sou o primeiro suplente. Qualquer pessoa que tem um raciocínio lógico mínimo saberia disso. Eu resolvi não me meter, eu resolvi não me envolver, porque aquilo poderia dizer respeito a mim. Alguém pode não acreditar ou estar falando, isso é problema dessa pessoa, porque eu realmente faço o que eu acho que deve ser feito. Minha mãe, meu pai, minha família sempre me disse isso.
Quem não acreditar, o problema é deles. Eu tenho meus defeitos, como um monte de pessoas têm? Sim. Não me envolvi em nada naquilo, porque jamais virei aqui para trabalhar de uma forma a vir me beneficiar, sei lá. Não quis ver aquilo. Semana passada eu me despedi. Algumas pessoas me disseram. E eu mesmo me despedi, tchau, então fui. Aí apareceu uma notícia, eu disse, deve ser equivocado, que a Arlene, então, continuaria no executivo. Aqui está o motivo. É alguém que realmente acredita na causa. Aqui está o motivo, é alguém que realmente acredita na causa. Qual de nós aqui largaremos, então, o nosso aqui na Câmara de Vereadores para assumir a causa que realmente a gente defende? Quem? Arlene, parabéns. Vereadora Arlene, parabéns. Senhor presidente, eu queria ocupar um espaço de líder de Espaço de liderança. Parabéns, porque realmente prova que essa é a sua causa. Essa é a sua paixão, isso realmente que você faz, e não faz brincando, porque os números provam. E eu aqui estou falando realmente o que eu sinto. Algumas pessoas sempre vão criticar. Se não quiserem ouvir críticas, senhores vereadores, público que nos ouve, não entre para a política. Porque daí sim eu acredito naquela história, presidente, que botaram Jesus Cristo lá, que era o melhor de todos, e crucificaram ele. Isso eu acredito. Não adianta. Aqui dentro não adianta o que tu faz. Não adianta. Tu pode ser o melhor possível. Tu sempre vai ser taxado de político, de ladrão. Isso dói. Isso dói pra caramba. Dói demais. E eu tenho certeza que a senhora vereadora está fazendo realmente o que gosta, o que quer fazer. E se todos nós tivéssemos esse foco de fazer o que se gosta de verdade com essa dedicação, seria bem diferente. As pessoas que votaram na senhora, com certeza, elas estão orgulhosas. Está falando isso porque te beneficia? Não. Se eu sair daqui hoje, eu sei trabalhar, eu vou trabalhar, eu sempre fiz isso. Eu aprendi desde pequeno a trabalhar, e trabalhar bastante. Nunca tive medo disso, nunca tive medo. Sair daqui, vamos fazer outra coisa. Eu até tinha me acostumado com a ideia já. Senhor presidente, era isso, e realmente tenho que parabenizar, porque não é falácia, está aqui os números, estão aqui as porcentagens. Eu tive que sentar lá, pegar a calculadora e fazer o percentual e fazer a projeção para mostrar que realmente o serviço está sendo feito, e muito bem feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero começar a minha explanação especial saudando o nosso presidente do PSB eleito no último final de semana, doutor Isaías, um excelente trabalho, são os votos meus da bancada, juntamente com meu colega líder da bancada, vereador Roque. Também registrar que foi um momento ímpar, renovamos na maior parte a composição, inclusive, né, vereador Roque, abrimos mão de estar em qualquer cargo da executiva ou do diretório para ajudar o processo de renovação. Rose, por gentileza, tem algumas imagens, eu gostaria de começar minha fala mostrando essas imagens. Eu já falei aqui na tribuna, se até sexta-feira, 10 horas, não fizerem, segunda eu entro com pedido de providência, porque tem algumas coisas que realmente é lamentável. Eu falei aqui, o asfalto ficou muito bom na São Vicente, e acima tinha uma boca de lobo entupida. Veja só, está correndo esgoto. A boca de lobo está entupida, e no passar das fotos vocês vão ver o que o morador fez. Ele teve que tentar abrir para ver, só que o que acontece?
como a água não está dando vazão, está saindo pelos canos. E aí eu já pedi diversas vezes para o Schmitz, falei com o Renan, tinha falado com o Zildo, e na última semana, ou semana retrasada, que não me falha a memória, eu encontrei o secretário aqui na Câmara e eu pedi, gentilmente, secretário, a boca de lobo, não tem só lá naquela rua. Pô, mas 2 meses não conseguiu desentupir uma boca de lobo? Meu Deus do céu. Lamentável. Então, tem que fazer. É uma coisa bem simples. E o vereador Thiago Brunet falava antes de esgoto a céu aberto. Olha aqui. Algo bem simples. Só desentupir uma boca de lobo. Será que não consegue desentupir uma boca de lobo? Pelo amor de Deus. Então, secretário Schmitz, mais uma vez o pedido. Senão... semana que vem, encaminho o pedido de providência, vou fazer um gritedo aqui, porque não adianta. Tu pede numa boa, doutora Clarice, tu pede uma, tu pede 2, tu pede 3, nem é palhaço. E as pessoas ali na proximidade que estão cheirando isso aí, é uma vergonha, né? Enfim, quero também desejar oficialmente boas-vindas para o Sandro agora, que fica com a cadeira. Também vou cobrar, senhor presidente, transparência com a questão da renúncia. A gente fica sabendo muitas vezes as coisas pela imprensa, do que pela própria Câmara. Então, isso não pode passar despercebido. Então, nós precisamos, sim, que seja lido documento, que seja registrado na casa, é documento, é público, e nós, vereadores, temos que saber. Senão, fica muitas especulações, um acha, o outro não acha. E então, muitas pessoas me perguntaram, é verdade, não é verdade? Eu disse, não, eu estou aguardando o posicionamento oficial da Câmara, né? E esperamos que seja ainda hoje. Quanto à questão, né... eu ouvi atentamente alguns números que o vereador Sandro falava em percentual, e eu também vou falar um percentual. 100% aumento de mortes no canil. De um pouquinho mais, foi de 11 para 25. Pedido de informação que foi feito através dessa casa de um surto de sinomose e outras doenças. Sabe o que eu mais fico pensando e que, de certa forma, me deixa triste de eu ter que estar aqui fazendo essa fala? É que as narrativas, elas elucidam o contexto e elas ganham força na população. Então, a população fica indignada, e eu lembro que em 2018 teve um surto e teve 11 óbitos. 11 óbitos, tá? Isso aí está documentado. E eu lembro que, na época, se tinha falado, meu Deus, olha o campo de concentração que está lá. Olha o açougue. Pois é, agora virou paraíso? Então, muitas vezes eu faço exercício de reflexões, de questionamento. Não, desculpa, doutora, que eu tenho que concluir aqui, senão eu vou me perder aqui no meu raciocínio. Então, essas coisas nos entristecem, que, como a doutora Clarice falou, sim, tu vem com esse discurso, nova política e tal, só que antes pode, agora não pode. Então, a gente tem que tratar com uma coerência. Não pode ser, antes estava tudo ruim, e agora está tudo maravilhoso. A gente trabalha com uma prerrogativa que a política pública é um trabalho de formiga. É o tijolo por tijolo. Avança com uma legislação, avança com um objeto, e assim vai. Teve muitas coisas que avançaram, vão avançar, a próxima gestão vai, e assim sucessivamente. Mas é importante que a gente olhe com responsabilidade quando for se manifestar. É muito fácil vir aqui, esbravejar, eu fazer uma fala, ou entonar, ou ir numa imprensa. E fui muito procurado semana passada. Eu gostaria de usar o espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança, vereador Juliano Baumgarten. E eu fui muito questionado na rua sobre isso, porque veio denúncias até mim. E eu não vou na base do achismo. Ah, eu acho. Não, eu não acho nada. Quando eu acho alguma coisa, tem dono ou está estragado. Então eu busco o quê? Dados, fontes. E onde que a gente busca isso? Pedidos de informações. E foi feito o pedido de informações, e eu fiz perguntas bem simples, para também ser a resposta bem simples e objetiva. Houve morte? Sim. Quantas? 25. Então, eu acho que é muito fácil, às vezes, usar os microfones, às vezes usar a emoção, o calor do momento, e às vezes pegar pesado com algumas pessoas, como aconteceu com o Joelci. Eu não sou advogado de defesa dele, nem procurador, mas ele sofreu. E ele lutou incansavelmente pelo canil, pelas coisas. Teve falhas? Teve. Assim como tem agora, vai ter.
Os seres humanos erram, acertam, mas erram, faz parte. Eu já errei muito aqui e vou errar muito ainda. Aprendi muito, sim, muito, muito e muito. Mas cabe assim, eu vou pensar, vou ver como que a cidade, vou conversar com a minha base eleitoral também, vou conversar com meus colegas e quem sabe vamos discutir uma possibilidade de uma CPI para investigar isso. Para ver, é um instrumento legal. Onde que temos? A senhora pode dar risada, agora a senhora não tem mais voto, não dá mais pitaco. Então, lamento. A senhora abriu mão. E quando a gente fala aqui, pode abandonar por uma causa, por outra, blá, blá, blá. E a representatividade, eu vejo que tem muitos discursos aqui, quando se fala de um pleito eleitoral, e só quem botou a cara na rua e bateu de porta em porta, ou foi na rede social, ou quiçá outros meios, sabe o quanto é ruim, quantos termos pejorativos, vereador Sandro, nós ouvimos? Quantas vezes os rótulos são tocados em nós, e eu não concordo, e eu não acho que isso seja real. Está sendo feito o quê? Simplesmente está sendo generalização, e não dá para ser assim. Tem profissionais bons em todas as áreas, assim como tem ruins. Assim como tem bons políticos, tem maus políticos. Faz parte. A sociedade é essa. E quando eu coloquei meu nome para ser vereador, e eu fui eleito, aqui estou. E na campanha muito me perguntavam, tu vai para o governo ou tu vai para a Câmara? Não, vou ficar na Câmara. Por quê? Porque fui eleito para ser vereador, né, vereador Felipe Maioli? Então, tudo bem, a gente sabe que tem os discursos, etc., os pontos de vista, mas então antes, às vezes, de falar algumas coisas, de querer, nos vir assim, pensem, reflitam, o exercício do pensamento faz com que a gente não fique nessa saia justa. Então, é triste. E eu acompanho aqui, talvez eu possa estar equivocado e posso fazer uma pesquisa aqui com o Duílos me ajudar. Eu acredito que foi a legislatura que mais teve representatividade feminina, 1/3. Onde que nós vemos um sistema político totalmente machista e segregador, onde que esse sistema faz o quê? Faz com que grupos, apenas alguns elementos da sociedade que não representam a maioria, ocupem o poder. E quando essas pessoas ocupam o poder, elas não olham para a população. E quando a gente pega a Constituição Cidadã de 88, que diz que todo poder emana do povo, o povo só fica no discurso. Na prática não é nada. Então é importante que a gente veja, a representatividade está aqui. Então eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma. Regimento interno assim foi uma atrapalhada em cima de uma atrapalhada, em cima de uma atrapalhada, e foi tentado falar. Veio a força, veio contra a vontade. Nós estávamos numa comissão, e eu várias vezes reiterei, vamos tramitar pela Câmara sem dar o pedido oficial para nós fazermos a leitura com calma, vereador Amarante. Não falei isso, o vereador pastor Davi, que estava na comissão também. Gostaria que o Marcelo Broilo também, que estivesse aqui, e eu citar ele, que ele também acompanhou e sabe que eu disse isso. Então agora o que acontece? Lá fora fomos taxados de puxamos o tapete da colega. Eu não vou admitir o rótulo que eu puxei tapete de ninguém. Por que não? Eu avisei. Se tem uma coisa que eu faço aqui dentro é falar. Falar e repetir. O parlamento. E quantas vezes eu disse, segura, vamos fazer de uma forma diferente, vamos ter tempo para discutir, vamos olhar, vamos ler com calma. Tinha muitos erros. Por quê? Porque são pessoas que cometem. E quando acontece isso, o que a gente tem que ter? Cautela, humildade, olhar para trás e dizer, não, vamos fazer dessa forma. Socar água lá abaixo não adianta. Eu vou citar o Diego Torres para finalizar, senhor presidente. Democracia se faz com tempo e com diálogo. E, literalmente, o regimento interno que gerou todo esse transtorno, faltou essas duas partes. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Palavra está à disposição dos senhores vereadores. Palavra está à disposição do vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, os demais que estão aqui nos assistindo essa noite, depois da bela apresentação do seu João e do Zé Teodoro. Senhor presidente, eu venho até a tribuna hoje para falar novamente do nosso pedágio. Depois de muitas audiência pública e reuniões com o governo do Estado,
voltamos, para mim, vereador Juliano, em estaca zero, porque o governador não abre mão do principal item do qual nós tratamos em todas as reuniões e defendido por todos. Na última quarta-feira, em reunião na SICS em Caxias do Sul, promovida pelo Coré de Serra, o secretário Leonardo Busato apresentou a devolutiva do programa Avançar do Governo do Estado. Na maioria das propostas, tanto nós vereadores e o prefeito Fabiano Feltrin compartilhamos da mesma opinião, assim como a deputada Françomense, que sempre levou as nossas demandas direto para o governo. Neste dia da reunião estavam em torno de 10 integrantes do Executivo em função dos trabalhos desenvolvidos e para fazer ajustes em novas implantações de obras. Ainda o mais cobrado e debatido por todos os participantes nas reuniões em assembleia foi a retirada da outorga e o travamento do deságio de 25%, ou seja, o governo do Estado, seguido desta forma, cobrará antes do funcionamento dos pedágios das empresas que ganharão a licitação e que pagarão o valor da outorga. Nada será investido em nossa região por ser uma multa que o governo nos coloca e pagaremos essa multa em 30 anos, abatido no pagamento das concessões dos pedágios. Ou seja, o governo coloca essa multa, antes mesmo de nós pagarmos, continuará a outorga, o governo vai usar e nós continuaremos pagando. Peço para o nosso prefeito, Fabiano Feltrin, que também se envolva neste quesito e afirmo que na próxima semana estarei entrando com uma moção de apelo ao governo do Estado para estender a discussão, porque caso não seja retirado a outorga, a exemplo de concessão já feita no Estado, como na RS 287 de Santa Maria, onde lá o deságio chegou a 54%, sendo que havia um pedágio previsto a R$ 7,00 e ficou em 3,46, e também neste momento 1.700 quilômetros com previsão de 42 bilhões de investimento está sendo concedido no estado do Paraná, e todas essas concessões não têm outorga e nem travamento de deságio. Ou seja, é um programa que pode ser colocado no Rio Grande do Sul, porém o nosso governo não está abrindo mão deste quesito, dos quais todos defendem a retirada. Nada adiantou o governo do Estado debater e não atender o maior apelo da comunidade, que só pensou e agiu politicamente. Contudo, sobre o local da praça de pedágio, também encaminhamos através de ofício e em mãos para o secretário de Parceria do Estado e também a nossa deputada estadual, para que fosse no quilômetro 45, observando que os termos do edital são flexíveis sobre a implantação das praças de pedágio e podem ser implantadas 5 quilômetros antes ou 5 quilômetros depois. Ou seja, se ficasse no quilômetro 50, lá é impossível colocar a praça de pedágio, pela uma questão técnica, lá é muito íngreme. Então, mudou-se essa implantação, que também foi um pedido do nosso prefeito municipal e que foi, de certa forma, acolhido pelo governo do Estado, e lá, provavelmente, essa praça ficará no município de Farroupilha, ali com divisa de Barbosa, e não São Sebastião de Caí, como é comunicado. Foi implantado... espaço de líder, senhor presidente. Espaço de liderança para o vereador Gilberto do Amarante. Então, foi implantado obras de estrutura de extrema importância, que nós todos
julgamos ter mais fluidez e segurança em nossa região. Todas essas demandas foram atendidas. Mas também, por outro lado, o atendimento dessas demandas leva ao aumento do pedágio. E se o governo do estado não retirar esses dois quesitos, conforme já citado, teremos um pedágio mais caro. Então, eu farei esse pedido, assim como os demais vereadores aqui na Serra encaminharão esse pedido de apelo para o governo do estado para a retirada desses dois itens, para que assim nós possamos continuar o debate em relação ao pedágio em nossa região. Caso o governo do estado não aceite, que então deixe esse assunto para o próximo governador tratar e conduzir. Porque assim nós vamos fazer um debate mais amplo e contemplando valores justos para a nossa sociedade e com as obras conforme nós já pedimos para o governo do estado. Que se ele for retirar esses valores, poderá, como em outras concessões, ficar um preço menor, bem menor do que o previsto pelo governo do estado e inclusive implementando todas as obras conforme pedido tanto para o executivo como assim pelos vereadores e deputados. E quanto ao trabalho dos vereadores, agora aqui voltando para casa, eu sempre entendo que nós aqui estamos em defesa de quem nos elegeu. E no momento que nós entramos, nós assumimos esta casa, nós estamos aqui em dever e em defesa de toda a nossa comunidade de Farroupilha e também alguns assuntos que não são do pertinente ou da região de Farroupilha, mas que de alguma forma ou de outra, atinge a população de Farroupilha, também estamos em defesa. E o que eu vejo, às vezes, eu sempre defendo a produtividade em todas as passagens que eu fiz nessa vida, ou seja, na empresa, ou seja, no governo como secretário, ou seja lá como subsecretário, e também aqui como político. Eu vejo que alguns de nós buscamos sim fiscalizar o executivo, trazer para casa, entender as demandas da comunidade e levar as cobranças e estender as cobranças tanto para o executivo municipal, estadual e federal. Mas também tem vereadores que eu acho que, em alguns casos, vereador Roque, e eu acho que não poderia ser assim, defende o executivo em todas as circunstâncias. Porque todos nós deveríamos, sim, de defender a população ali fora. Mas de certa forma, nós defendendo o executivo, também estamos defendendo os interesses da população. Sim, estamos. Assim como a grande maioria dos vereadores, eu acho que vem aqui, como eu já citei em outra ocasião, nosso governo, que era prefeito anterior, também errou. E eu cobrei dele, e muitas vezes não fui ouvido, mas, como citei, lá num período pedi demissão, outra vez fui demitido, faz parte. Agora, nós cobrar do governo e entender que a população ali fora não está aceitando algumas coisas, é normal. E temos que fazer isso, é o nosso dever, somos casas independentes, e por isso farei sempre esta fala em defesa da população ali fora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereadora doutora Eleonora Broila, no seu espaço,
de liderança. Não, a senhora não falou, tem razão. Desculpa. Mas tudo bem. Como diz a vereadora Clarice, mulher é sempre líder, então Perdoe-me. não tem problema, né? Bom, eu só queria... eu pedi, na realidade, um espacinho para o vereador Juliano, e num minuto eu podia ter resolvido o assunto, mas como ele não podia me dar, então eu acabei tendo que usar os meus 5 minutinhos. Vereador Juliano, em 2018, quando houve a morte daqueles 11 ou 12 cães, acho que foram 12, eu vou dizer para o senhor, e eu posso dizer de cadeira, porque eu fui, tá? Eu não fui uma espectadora nessa situação. Eu fui muito ativa. Eu fui ao canil, falei com o Joelcir, me dispus a ajudar, falei com o veterinário, o que poderia ser feito, estudei o assunto, tá? Estudei o assunto. Porque, afinal de contas, eu sou pediatra, eu não sou veterinária. Mas eu me interessei e fui estudar o assunto. Comprei, inclusive, livros e estudei tudo o que havia sobre o assunto. E cheguei à conclusão que, naquela época, então, haviam 3 medicamentos que poderiam ser usados para aqueles cães afetados. Um deles era a ribavirina, que era um tratamento caríssimo para os cães que estavam afetados neurologicamente. E eu comprei a medicação. E eu dei para eles. Talvez por isso não houve mais óbitos, não houve mais mortes. Eu me meti nessa situação, tá? Que eu acho que as coisas teriam continuado, tá? Esses óbitos que eu houve, tá? Eu estou falando houve, não houveram, porque o verbo haver é um verbo impessoal. Então, houve, tá? Essas mortes que houve agora são de animais novos que chegaram ao canil. E eles não tinham a vacina ainda. Diferente dos outros que já estavam lá, animais velhos. Eu vou dar um exemplo. O cão Adão era um cão enorme, já lá há muito tempo. Nós conseguimos salvá-lo. Não sei qual foi o destino dele depois, mas nós conseguimos salvá-lo da doença. Esses que morreram agora não eram do canil. Eles foram recolhidos, pelo menos a maioria. Eu quero, se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas eu acho que a grande maioria eram cães que vieram da rua, foram recolhidos e não estavam vacinados ainda. Até porque a vacina, tá? A gente tem que primeiro ver, deixar o cão em quarentena e ver se a criatura não está doente, porque a gente termina de matar. Então, não é bem assim que as coisas acontecem. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente fala, a gente tem que ter certeza do que está falando, para não cometer erros crassos, que possam prejudicar pessoas que não merecem ser prejudicados. Se o senhor diz que o Joelcir fez o que tinha que ser feito, talvez tenha feito, eu ajudei muito. Mas eu tenho certeza absoluta que a diretora Arlene também fez o que tinha que ser feito. Também fez. E os números estão ali. Os números estão ali. Tá? Então, vamos ter um pouco mais de consciência quando a gente for falar e acusar, para evitar esse tipo de coisa. E eu, não só com remédios eu ajudei, eu consegui fibra e fazenda para fazer os ninhos para eles. Porque eles dormiam no frio. Eu consegui. E não apenas isso, eu já vou encerrar. Eu doei
para aqueles que estavam mais doentes. Tá? Eu não gosto de falar no que eu faço, mas às vezes a gente precisa, né? Eu doei um calefator para que eles ficassem aquecidos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais o uso da palavra, encerramos o espaço do pequeno expediente. Passamos ao espaço de comunicação importante para assuntos urgentes e inadiáveis. Espaço destinado aos líderes de bancada ou por ele cedido ao outro vereador pelo tempo de 2 minutos. Espaço destinado à comunicação importante para o vereador Felipe Maioli. Obrigado, doutora Eleonora, líder da nossa bancada do MDB. Eu só pedi o espaço para comunicar que os nobres colegas vereadores que fazem parte do Legislativo em Ação, amanhã, terça-feira, 16 horas, vamos nos reunir para assuntos específicos e relacionados ao evento de quarta-feira. Muito obrigado. Que horas? Obrigado. 16 horas. Comunicado ou comunicação importante ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, obrigado, colega Roque, líder de bancada, que me cedeu. Então, para reforçar, quarta-feira teremos, então, a primeira atividade na prática do Legislativo em Ação. Será aqui nesta casa, às 19 horas, onde que teremos, então, o painel da economia criativa, onde que contaremos com diversos profissionais gabaritados que vão aqui fazer um excelente trabalho e vai ajudar muito no desenvolvimento. Então, só para reforçar o convite, 19h15 começa oficialmente os painéis, onde que teremos a participação de 2 professores do Instituto Federal, 2 doutores, a professora doutora Annelise e o doutor Diego Chevaria. 19h30, Economia Criativa na área acadêmica com a professora doutora Aline Corso. 19h40, Caminhos de Pedra, o turismo rural da Serra, com a presidente Maristela. 19h50, Arquitetura Simbólica e Sustentável com o Marquioro. 20 horas, Comunicação Criativa com o criador de conteúdos Misael Montanha. 20h10, Investimento e Aceleração de Startups Propulsores da Economia Regional com o professor Dr. Sandro Cortesi. Então, convidar os colegas vereadores e todos que estão nos acompanhando que se façam presente. Tenho certeza que será um grande evento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Espaço ainda para comunicação importante. Encerrado o espaço de comunicação importante. Nós temos agora, pelo novo regimento, também uma mudança e nós passamos agora ao espaço do presidente. 5 minutos para avisos, informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Vamos, pela importância, comissões permanentes na Câmara Municipal para 2021. Comissão do Legislativo, Justiça, Redação e Redação Final. Por sorteio, Eleonora Broilo, MDB, David Almeida, Rede, Clarice Baú, Partido Progressista,
Eurides Sutili, Partido Liberal, e Juliano Baumgarten, pelo PSB. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, Sandro Trevisan, Partido Progressista, Eurides Sutili, Partido Liberal, Tiago Ilha, Republicanos, Gilberto do Amarante, PDT, Roque Cervellini, PSB. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, Caleb Coelho, Partido Progressista, Juliano Baumgarten, PSB, Tiago Ilha, Republicanos, Felipe Maioli, MDB, e Gilberto do Amarante, PDT. Estas as comissões permanentes na Câmara para este ano de 2021. Eu queria apenas, não como justificativa, mas como respeito, também de certa forma, aquilo que procuramos fazer durante o nosso tempo. Não é em resposta a ninguém, a comentário nenhum, mas seguindo o que sempre procuramos fazer, que é, primeiro, fazer as práticas, e até por questionamento há pouco que ouvimos do vereador Juliano, de que ele iria verificar se nós havíamos publicado ou não da nossa sempre vereadora, que eu quero dizer para vocês que não precisa estar aqui para defender uma causa. Porque estar aqui, eu digo que é muito fácil. É apenas ter feito algo no passado para se credenciar a vir aqui por alguma razão. E o meu passado, podem olhar, porque se fosse por razões, nos dois eu enfrentei algumas coisas que não desejo para ninguém. Por isso que a cada conquista eu felicito, publico nos anais da casa, porque isso me faz feliz. É o suficiente. Arlene disse tudo isso não por mim, mas disse por ti. Primeiro tu tem que fazer alguma coisa acreditando naquilo que tu faz. E depois fazer alguma coisa, quem sabe, pelo poder que tu pega, que vem até a você. E para nós não poderia ser mais eficiente do que eu, honrado, porque eu acredito em ti. E acredito nas pessoas que tiveram a oportunidade de olhar no novo regimento, a tempo, talvez não tiveram oportunidade.
e de quem confia no teu amor acima de tudo, que é a tua causa. Vamos ler a resolução de mesa número 4, de 27 de setembro de 2021. Poderia ter pedido assessoria e ter ficado no meu tempo, mas faço questão de fazer isso. Oficializa termo de renúncia da vereadora Arlene Chinestky Lázari. A mesa diretora da Câmara Municipal de Farroupilha, usando as atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno, em especial pelo artigo 25, inciso 3º, do referido regimento. Considerando a adequação do regimento interno, que entrou em vigor no dia 22 último, o qual se adequou ao artigo 56, inciso 1º da Constituição Federal. Considerando que a vereadora em questão estava exercendo cargo em comissão no Poder Executivo e foi notificada a exercer a opção de retornar ou não ao cargo de vereador em razão da incompatibilidade com a norma supra através do ofício número 434/2021. Considerando que a mesma, em resposta ao ofício citado, manifestou sua vontade de permanecer no Poder Executivo, abrindo mão do cargo eletivo. Resolve. Artigo 1º, fica acolhida a comunicação de renúncia da vereança de Arlene Chinestky Lázari, em razão da opção de permanecer em cargo do Poder Executivo após notificação para manifestar-se sobre o disposto no artigo 23, inciso 2º do novo regimento interno desta Casa Legislativa. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, publicada hoje, após a veicular a publicação, estamos lendo o que poderíamos ter feito no início da sessão de hoje, mas em respeito àquilo que sempre fizemos, publicamos primeiro e depois está lá a prova de que fizemos isso na melhor das boas intenções, comprovando também que a democracia sempre valeu. Nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha.
além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.